A partir de agora você vai ouvir a história do homem mais temido de Minas Gerais, de 1909 a 1929, Antônio Dó, cangaceiro ou justiceiro de São Francisco, e Martinho Berto, seu jagunço. A justiça com nós era na bala, era só pagar pra ver. História de um matuto são franciscano, José Luiz Ramos da Cruz, ou poeta do velho Chico. Antônio Dó, cangaceiro ou justiceiro de São Francisco? Um dia de janeiro de 1878, no arraial de Pilão Arcado, no agreste sertão da Bahia, tinha uma gente com muita agonia. Por causa da seca, tudo estava maltratado. Pilão Arcado, lugarejo de homem valente, lugar de gente desterrada, cidade fantasma de luta sangrenta, lugar que habitava só gente marrenta, que de 1840 a 1848, uma guerra tinha sido realizada entre as famílias do comendador Militão Plácido de França Antunes e do português Bernardo Guerreiro. Tinha perdido o fórum de Pilão Arcado por dinheiro, que antes conjugado à cidade de Remanso, a guerra foi por ciúmes. Benedito morava naquele pedaço de terra, herdado do seu pai, sobrinho do comendador. Era um homem já bem amadurecido, já tinha tropeçado, mas nunca tinha caído, sempre corajoso, herança do seu avô. Benedito era casado com Sebastiana, mas sempre querendo ir embora daquele lugar, queixava-se sempre da sequidão, coisa que doía muito no coração. De sofrer tanto com a seca, vivia a chorar. Benedito, morador do sertão baiano, queria mudar de lá para procurar outra sina. Pensava em deixar para seus filhos um bem na vida, porque todas as suas lavouras estavam perdidas. Ele não sabia se moraria em Porto do Salgado ou nas Pedras de Cima. Pilão Arcado era para ficar mesmo só na lembrança, Pedra de Cima era mesmo a sua direção. Lá Antônio Dó iria ficar rico, nas margens do velho Chico. Lá minhas filhas vão casar e viver longe da sequidão. Antônio Dó, com apenas 18 anos, bem na flor da sua mocidade, sentindo um grande aperto no coração, porque teria que abandonar o sertão, acompanhando seu pai na incerteza da felicidade. Benedito, para saber se era certo sua mudança, foi fazer uma consulta com um macumbeiro. O nome do mago era Pai Firmino, que ele recebeu com seus adeptos sorrindo lá dentro daquele seu terreiro. Quando o Pai Firmino fez a consulta, viu que era Antônio Dó quem precisava de direção. Com a feitiçaria, um amuleto foi preparado. Você carrega ele sempre no pescoço pendurado, porque na sua vida vai precisar de muita proteção. Benedito e sua esposa Sebastiana, com seus filhos Honório, Herculano e Antônio Dó, e suas filhas Josefa, Romana e Benedita, sentia-se confirmado que ia mudar para uma terra rica, para no futuro ter uma vida melhor. O rio São Francisco, que nasce nas Minas Gerais, pela Serra da Canastra, é entranhado, despenca na cachoeira de Cascadanta sua água fria e passa em Pilão Arcado, no agreste sertão da Bahia, coisa que vai ficar nas lembranças do passado. Benedito era um homem sistemático, seguia à risca os costumes da sua tradição. A lida das mulheres era da sala para a cozinha, da sala para fora era o pai e os filhos, as visitas que tinha, e no quarto das filhas não entrava nem o pai nem os irmãos. No dia 30 de abril de 1878, quando a família de França Antunes saiu de Pilão Arcado, Antônio Dó, seu pai, sua mãe e seus irmãos, uma despedida com muito choro e dor no coração, na esperança de que nas suas vidas tudo ia estar mudado. Chegou a hora de a família entrar no barco para fazer a viagem de 2 meses rio acima. Lavaram as mãos quando foram embarcados, para tirar a lembrança de Pilão Arcado,
porque o seu destino era mesmo Pedra de Cima. A viagem da família de França Antunes já chegava ao seu 30º dia. A brisa forte da tarde sempre soprava, enquanto a família conversava, planejando que na sua chegada ia ser com muita alegria. Antônio Dó já não conseguia dormir, a viagem e tudo mais era maravilhoso, já se sentia liberto do agreste sertão baiano, achava que não teria mais engano, que dali para frente ia ser um mineiro manhoso. Na cidade de São Francisco, Minas Gerais, ainda conhecido como Pedra de Cima, a família de França Antunes acabava de chegar. Depois de 60 dias rio acima a remar, nas suas vidas já sentia um outro clima. Benedito, quando chegou no porto de São Francisco, foi informado por um canoeiro que o maior homem da cidade, considerado como a maior autoridade, era o Coronel Nunes brasileiro. Em direção à casa do coronel, Benedito saiu do porto e foi andando, encontrou o senhor Pedro Carrilho, o patriarca com Antônio Dó, seu filho. Com o senhor Pedro foi se informando onde compraria um pedaço de terra para junto da sua família fazer uma habitação. Para Benedito, Pedro Carrilho intermediou, junto ao coronel um pedaço de terra comprou no retiro na fazenda Boa Vista do falecido Pedro Damião. No decorrer dos tempos foi adquirindo mais terra naquela rica região para seus filhos Honório, Herculano e Antônio Dó. Os seus pensamentos eram um só, já não mais lembrava das dificuldades do sertão. 4 anos se passaram e Benedito se sentiu um homem realizado, alegre ao ver seus filhos trabalhando, observava suas riquezas aumentando, já tinha adquirido muita terra e muito gado. No ano de 1891, Antônio Dó chorava a morte do seu pai, proveniente da queda de um cavalo canalha, e a morte da sua mãe, proveniente de malária. Sentindo sua falta, chorava demais. A vida de Antônio Dó já causava inveja. Ele tinha muita terra e gado e já vivia sorrindo, já tinha saído da pobreza, a qual tinha amargura de fel. Na cidade já tinha 3 casas para aluguel, até o senhor Pedro Carrilho era seu inquilino. A estrada que hoje liga São Francisco a São Romão, de São Francisco até a fazenda Araçá, foi desbravada na foice e no machado, pela família Antunes de França, com seu rosto suado, para suas produções poder transportar. São Francisco, para a família Antunes de França, era a verdadeira terra da promissão, vivia em harmonia com a vizinhança que dava gosto, inclusive com o fazendeiro Manuel Francisco da Silva Pô, vulgo Chico Peba, chefe político da região. Antônio Dó não era casado, mas era amaziado com a Arcângela, sua vizinha, viúva de um pequeno fazendeiro. Engraçaram-se um pelo outro no encontro primeiro, foram morar junto e dividir o trabalho que tinha. Os tempos passavam e Josefa, sua irmã, tinha ficado viúva naquele momento. Foi quando apareceu Marcelino, trabalhador braçal. Interessou-se por Josefa, prometendo um amor leal, e já foi logo fazendo amigamento. Maurício Pereira da Rocha começou uma confusão, apossando-se das terras de Arcângela sem ser comprada, após a morte do seu amado marido. Com Antônio Dó, ela já tinha unido, alegando que a terra estava sem cultivo e parada. Maurício foi pedir para Chico Peba intermediação com os políticos para ficar melhor. Chico Peba, dando uma de muito esperto, recebeu 10 vacas de Maurício, dando o duvidoso pelo certo, pondo fim na amizade com Antônio Dó. Era 20 de outubro de 1909, Antônio Dó, na casa de Pedro Carrilho, seu amigão, lamentando a questão da terra. Tinha certeza de que viraria uma guerra. Das terras de Arcângela ele não abriria mão. Pedro Carrilho tentava fazer Antônio Dó entender a lei e a justiça, mas ele não entendia. As terras de Arcângela só vou entregar se alguém por cima do meu cadáver passar e se o direito não tiver serventia. Antônio Dó entendeu que Chico Peba nunca tinha se conformado com a ideia de Arcângela ser dona daquelas terras e não trabalhava nelas, por isso criou essa guerra, querendo tomar as terras da velha. Pedro Carrilho, conversando com Antônio Dó, foi quando se apresentou ao cabo Pedro Brandão, a mandado do capitão Américo, que o convidou com seu jeito histérico. Antônio Dó pensou: o negócio não vai ficar bom. Na sala da residência do capitão Américo,
já se encontrava Maurício Pereira da Rocha, desafeto do senhor Antônio Dó, esperando o capitão desatar aquele nó, porque com o capitão ou aperta ou afrouxa. O capitão Américo era um homem franzino, arrogante, autoritário e orgulhoso, cruel com olhar de ave de rapina. Por qualquer coisa ele ia para cima e não era nem um pouco medroso. O capitão, sem se incomodar com Antônio Dó, sem cumprimentar e sem nenhum afeto pessoal, já foi dizendo com arrogância e em voz alta: você me causa problema e já tá na minha pauta. Eu não suporto o homem que me causa algo mal. Antônio Dó mostrou o formal da terra de Arcângela. Disse o capitão: você não tem nada a ver com isso. No meio desta questão não te cabe seu endiabrado. Com Arcângela você é só um bandido amancebado. A questão é entre Arcângela e seu Maurício. O capitão se pôs de pé em frente a Antônio Dó e disse em voz alta, quase gritando: o senhor precisa me respeitar, porque sou uma autoridade desse lugar e você tem que fazer o que eu estou mandando. Não suportando os insultos do capitão, deu-lhe um murrão e no chão o jogou. O capitão agarrou na sua garganta e o enforcava com a força de uma anta. Antônio lhe deu uma joelhada nas virilhas que lhe desmaiou. O capitão se sentiu desacatado e gritou: me acode, seus palermas. Os três caíram sobre Antônio em luta corporal e Antônio enfrentou os três sem se dar mal. Quando escapou, disse: pra que eu te quero pernas? O cabo Pedro Brandão se assustou com os soldados Cândido Barbosa e João Francisco, pasmados diante daquela situação. Levantou o capitão ainda tonto ali do chão. Eu não sabia que Antônio tinha coragem de fazer isso. Antônio Dó saiu correndo pelo largo da Matriz, mas correu tanto sem sentir nenhum abalo. Os policiais saíram em sua perseguição com ansiedade para lhe colocar a mão. Aí um desavisado perguntou: seu Antônio perdeu o cavalo? Antônio Dó foi pego pelos policiais e amarrado de frente a um tronco de pé de umbu que existia em frente à cadeia, e por meia hora foi chicotado com uma peia que esfolou seu corpo com a peia de couro cru. Antônio Dó foi preso na cadeia e depois de ganhar muita chibatada, providenciaram a vinda de 2 peritos para fazer o exame de corpo de delito no capitão, que estava com a cara machucada. E os insultos continuaram contra Antônio Dó, cada desaforo que dava medo de ver tanto maltrato. Logo em seguida, naquele mesmo instante, foi lavrado contra o réu o flagrante por agressão e desacato. No exame de corpo de delito feito no capitão, foi confirmado que no corpo do capitão constatou-se muita escoriação pela surra que Antônio Dó tinha lhe dado. Antes de colocar o prisioneiro na cela, o cabo Pedro Brandão determinou: amarre-o com os braços para trás em uma cadeira. Vou mostrar para ele que não sou brincadeira. E com uma faca a barba do preso ele cortou. Coronel Nunes Brasileiro e Pedro Carrilho, depois de tudo isso conversando, Chico Peba é igual cavalo que suja água na hora de beber, porque a sombra de um intruso não quer ver, e na fazenda Boa Vista é só ele que quer estar mandando. Que a culpa de toda aquela confusão era o Chico Peba, que orientava o Maurício, que era um homem atolemado e estava servindo de pau-mandado contra Antônio Dó, causando tudo isso. Chico Peba se sentia ofendido por Antônio Dó ser do partido Coronel Nunes Brasileiro. Chico pertencia a outro do capitão, que contra Antônio Dó tinha feito aquela humilhação e queria que o outro lado se desse mal no tempo inteiro. Chico Peba queria ser o maioral. Na região que ele morava, passou a ter inveja da família Dó, porque rico na região ele queria ser só
queria que todos obedecessem o que ele mandava. Antônio Dó e sua família eram independentes, trabalhador honesto, sem fazer nenhum mal, vivia com sua vida só trabalhando, com a vida dos outros não andava se preocupando, mas Chico Peba dos políticos era cabra eleitoral. Chico Peba observava quem era o fraco da família, era Marcelino, que com Josefa era amigado. Ele disse: é por ali que vou começar, essa família daqui eu vou escorraçar, só vai ficar aqui quem por mim for bem mandado. Chico deu uma vaca para Marcelino, começar a vida vendendo para o açougueiro, e o aconselhou que roubasse uma outra da família, que a gente para enricar era só com a armadilha, que assim ele ia melhorar ligeiro. No outro dia de madrugada, a vaca em Chico Peba ele pegou e para a cidade foi levando para vender. Levou outra de Arcângela sem ninguém perceber, roubando da família. Foi assim que ele começou. Daí em diante, toda vez que Marcelino ia levar uma vaca de Chico na cidade, ele roubava uma ou duas da família, fugindo da estrada por alguma trilha, e foi saindo da pobreza na maior facilidade. Herculano e Honório, irmão de Antônio Dó, juntos com Arcângela, arrumaram o dinheiro para na cidade pagar a fiança de 900 mil réis, que era a esperança, para soltar seu irmão prisioneiro. Herculano e Honório, irmão de Antônio Dó, junto com Arcângela, arrumaram o dinheiro para na cidade pagar a fiança de 900 mil réis, que era a esperança, para soltar seu irmão prisioneiro. O coronel Solano Soares de Melo, residente na cidade de Pirapora, foi contratado para fazer a defesa como um impeachment, certo de que ela era legítima, de um bom homem acusado naquela hora. Dia 13 de setembro de 1910, Antônio Dó foi julgado e absolvido, pagou 500 mil réis pela sua defesa, causa que não melhorou a sua natureza ao lembrar que injustamente naquele mal foi envolvido. Em um certo dia, Marcelino, em mais uma aventura, levando mais vaca da família e mais duas de Chico Peba para o açougueiro, Honório dentro do mato observava inteiro e aí a cercava com uma bela armadilha. Marcelino não soube como se defender. Quando Honório lhe fez aquela acusação, Marcelino foi para cima dele, dando-lhe uma facada que no seu corpo ficou encravada e atingiu direto o seu coração. Arrastou-o para o barranco do rio e o colocou dentro de uma canoa, remou o rio abaixo até São Francisco e disse para o delegado: infelizmente não vi quem fez isso, estou muito sentido porque Honório era gente boa. O delegado avisou para Pedro Carrilho para avisar a família do morto, família com quem tinha amizade, porque era pessoa de sua intimidade, para fazer a sentinela e a todos dar conforto. Antônio Dó, quando soube que Honório morreu, ficou muito nervoso e abalado. Por que tinha que acontecer assim? Tudo agora está contra mim? Parece até que estamos enfeitiçados. Passou 2 meses após a morte de Honório, Chico Peba fez uma denúncia contra Antônio Dó, porque um olho d'água Chico tinha cercado e discordou que Antônio cercasse o outro do seu lado, e Chico disse: quem pode fazer isso é eu só. O coronel Sancho Ribas disse: vou mandar um fiscal da Câmara conferir, mas eu já vou te adiantar. Acerca de Antônio Dó, vou mandar derrubar. O partido dele perdeu e nós temos que sorrir. Sancho Ribas voltou atrás ao ver o tamanho do problema que ele ia enfrentar sozinho. Apelou para o coronel Antônio Ferreira Leite, vulgo Maroto, com todo o seu enfeite, para junto colocar Antônio Dó no caminho. O Maroto era presidente do Partido Republicano, deu ordem para Chico Peba levar o fiscal e que pudesse derrubar a cerca de Antônio. O Maroto era presidente do Partido Republicano, deu ordem para Chico Peba levar o fiscal e que pudesse derrubar a cerca de Antônio Dó, mas que ele não fosse só e levasse com ele uma escolta policial. Chico Peba ficou todo sorridente,
porque mais uma vez ia infernizar seu vizinho. Gostava de tirar do fogo a brasa com a mão dos outros. Desta vez era com a mão do Coronel Maroto, porque nunca fazia sua trapaça sozinho. Dia 26 de agosto de 1911, 4 cavaleiros mais Chico Peba e o fiscal percorria a estrada da Fazenda Boa Vista, dizendo que de Antônio Dó eles ia quebrar a crista, junto com eles levar um grupo de policial. Antes do meio-dia, a cerca do Olho d'Água, dentro das terras de Antônio Dó, foi derrubada. Chico Peba ficou em sua casa satisfeito. Agora quero ver o que vai fazer esse sujeito, porque contra as autoridades ele não pode fazer nada. Miguel, o vaqueiro de Antônio Dó, veio correndo a cavalo para avisar. Chico Peba, com uns 10 homens, a cerca derrubou. A raiva no coração de Antônio Dó aumentou. Amanhã é domingo, mas a cerca eu vou levantar. O Peba tá muito enganado comigo. Ele derruba a cerca hoje, eu levanto amanhã. Chico Peba tá cutucando o capeta com vara curta. Ele é igual cobra verde, não morde, só assusta. Vou mostrar pra ele quantas penas tem uma com a. Antônio Dó não cansava de pensar como pode um coronel do calibre de Sancho Ribas, deixando de lado a razão da verdade, para ir na conversa de um homem cheio de maldade, que vivia a vida só procurando intriga. Embora fosse um dia de domingo, Antônio Dó, Miguel e seus agregados, pessoas unidas, levando machado, foice, facão e garrucha e espingarda, porque a guerra já estava começada. Depois de meio-dia a cerca já estava reconstruída. Segunda-feira, bem cedinho, Chico Peba foi até a cidade mostrar sua virtude, contar para o coronel Sancho Ribas o acontecido, que a cerca Antônio Dó tinha erguido e que estava ali para ver qual era a sua atitude. Chico Peba sentiu seu orgulho pessoal ferido, porque era membro do Partido Republicano, estava acabando o poder de cabra eleitoral na região, já não demonstrava com o povo união, porque estava sendo desafiado por um baiano. Chico Peba passou a encrenca para Sancho Ribas, Sancho Ribas passou para o Coronel Maroto, o Coronel Maroto passou para Américo, o capitão, que autorizou o cabo Pedro Brandão a levar a intimação, já que não tinha outro. Antônio Dó não dormiu bem a noite, passou a noite inteira lá no retiro, de onde avistava a ilha de Maquiné, sozinho, sem levar sua mulher, matutando com a cabeça: vou cortar todos no tiro. Não demorou, Miguel, seu agregado, apareceu, dizendo: os homens voltaram a te procurar. Não demorou, Miguel, seu agregado, apareceu, dizendo: os homens voltaram a te procurar. Lá não volto mais, vou seguir sem destino, sem saber para onde eu estou indo. Cachorro do governo, a mão em mim não vai colocar. Se Arcângela e Josefa quiserem me seguir, diz para elas que vem para cá então, e você e compadre Pedro Carrilho, cuida do que é meu, já que não tenho filho, porque já vi que esse mundo de Deus é um mundo cão. Pode ficar certo que eu não vou deixar do jeito que eles estão fazendo, porque eu tive uma vida sofrida. Não vou dar de mão beijada o que ganhei na vida, como os cachorros do governo estão querendo. Antônio Dó, com um aperto no coração, atravessou o rio, deixando tudo para trás, puxando a mula mulata e remando a canoa, porque era uma das suas mulas boas. As mulheres não vieram, já que não quiseram viver sem paz. Quando atravessou o rio São Francisco, disse um adeus a Miguel com agonia. Antônio Dó pensou: cada um tem seu destino, traçado por Deus desde a gente menino. Agora posso formular um plano contra aquela tirania. Dia 23 de fevereiro de 1912, o povoado de Vargem Bonita era um deserto só. Epifânio Macedo e seu filho Joaquim ali chegava, vindo do Pernambuco, serviço ali procurava. Uma moradora disse: talvez com seu Antônio Dó. Vargem Bonita era um pequeno povoado, situado próximo ao rio Pandeiro, 15 léguas distante de Januária, com poucas casinhas bem precárias, direção do rio Carinhanha, onde queria chegar derradeiro. As terras em que Antônio Dó foi habitar, na Vargem Bonita, era do seu irmão Herculano. Epifânio Macedo chegou ali com seu filho Joaquim, de Pernambuco para São Paulo, numa viagem sem fim,
foi ser jagunço de Antônio Dó por longos anos. Naquele mesmo dia chegou em Vargem Bonita, de São Francisco, um portador trazendo um dinheiro dos aluguel que ele rendeu e da venda de gado que Pedro Carrilho vendeu para o senhor Antônio Dó ir vivendo. Em um dia de maio do mesmo ano, o coronel Ferreira Leite, o maroto, passou a mão na sua grande barriga e disse: agora acabou toda a intriga, é esquecer de Antônio Dó e lembrar de outro. Naquela tarde, nas ruas da cidade, Chico Bistunta, homem atulemado, anunciando: vaca gorda no açougue de Mané Firmino, gado roubado de Antônio Dó que está fugindo. No dia 20 de janeiro de 1912, quando Maroto na Câmara assumiu a presidência, um caipira do lado do porto avisou: Antônio Dó com seus jagunços estão no Rio Pardo, informou, estão só bancando um pouco de paciência. A cidade de São Francisco foi ficando desabitada, com a possibilidade de ser invadida a qualquer hora, o povo mudando para as propriedades rurais, que o medo de Antônio Dó era demais, as mulheres só que rezavam e as crianças só que choram. Nas primeiras horas de 1º de novembro, Antônio Dó de longe viu uma menina, na idade de 16 anos, filha de João Francisco. Antônio Dó logo quis saber isso, o nome da criança era Josefina. Antônio Dó perguntou para João Francisco: quanto que você quer em troca de sua filha? João Francisco respondeu: custa nada não, eu te dou ela de bom coração, então toma 2 vacas para dar leite para sua família. Josefina passou a ser uma mulher famosa, admirada por todos no povoado e região, por todas da sua idade era bajulada, porque com o homem mais poderoso era amigada e assim carregava muita alegria no coração. Antônio Dó pediu para seu irmão ir até Januária conversar com o delegado, para ele vir até São Francisco, ver se resolvia para ele isso, que dava por 6 contos de réis as terras com o gado. Dia 30 de maio de 1913, Bentão batia a porta de Major Anacleto Pereira, veio correndo para lhe avisar que Antônio Dó já estava para chegar, pronto para atacar a cidade com sua jagunceira. Foi quando reuniu-se todas as autoridades para decidir o que ia fazer, se mandava ao encontro dele um mensageiro para ver qual era a sua intenção primeiro, para se preparar e se proteger. O coronel Sancho Ribas escolheu o Andalécio para ir ao encontro do cangaceiro, mandou Andalécio, Mané Leite e João Gordinho. Foram os 3 juntos para um não ir sozinho. Quando atravessaram o rio, veio um dos jagunços primeiro. Ele permitiu que eles fossem até Antônio Dó. Eles disseram: nossa vinda é de paz com você. Estamos aqui para ter uma informação. As autoridades querem saber a sua intenção, porque o povo já não sabe mais o que fazer. Antônio Dó respondeu para ele: estou aqui esperando a chegada do delegado da comarca de Januária que recebeu o meu aviso para vir até São Francisco recuperar meu prejuízo. Se isso acontecer, daqui volto conformado. Antônio Dó pensou e disse: para nossa segurança, vamos atravessar o rio e esperar de lá o delegado. Com os cavalos na água, remando as canoas, fez a travessia. Saíram acima da cidade na Lagoa da Luzia, quando o povo ainda não tinha levantado. Antônio Dó com seus jagunços ocuparam o mercado, onde é o antigo cinema junto com o jardim da infância. Cada jagunço ocupava uma janela, todos calados sem bater a tramela, esbanjando muita coragem e confiança. Quando amanheceu o dia na cidade, apareceram lá em frente ao mercado, cheio de curiosidade, um rapaz, que seu nome era Brasiliano Braz, que pelos jagunços passou a ser observado. A notícia alastrou-se rapidamente pela cidade, daí um pouco Pedro Carrilho ali chegou, cumprimentou seu compadre Antônio Dó, com um forte abraço, foi uma alegria só, quando um com o outro se encontrou. Antônio Dó perguntou por Arcângela e Josefa. A Arcângela mora na sua casa, tá bonita e bem sisuda, e Josefa mora na casa de Raquel,
que ganha a vida com sabor de mel, prostituindo-se no beco da barriguda. Epifânio Macedo proibiu a entrada no mercado. Ele fez isso por precaução. Uma criança foi até a casa de Maroto avisar que Antônio Dó estava acampado naquele lugar, pronto para pôr em prática sua intenção. As autoridades da cidade decidiram se informar com Antônio Dó sobre o que ele queria, e o informante foi Dr. Tarcísio Generoso, que aproximou-se dele com um jeito curioso, e Antônio lhe recebeu com simpatia. Dr. Tarcísio convidou para ir até a sua farmácia e saíram os dois na maior tranquilidade. Disse Epifânio Macedo e Martinho Bé para Antônio Dó que sair sem jagunço não dava certo. Se eu não voltar em 1 hora, põe fogo na cidade. Mais tarde, Antônio Dó voltou para o mercado e Dr. Tarcísio veio trazendo a decisão. Disse: na sua fazenda Boa Vista pode me esperar. Antes que chegue o delegado, seu dinheiro eu vou levar e vamos acabar com toda essa confusão. Dr. Tarcísio disse: a meu pedido e de Maroto e do coronel João Mainarte e do coronel Sancho Ribas, lá na Boa Vista o senhor fica à vontade, porque não vamos usar de falsidade, afinal de contas não somos homens de intrigas. Era altas horas da noite quando Antônio Dó chegou na sua fazenda onde antes habitava. O seu coração ferveu impertinente. Ele não ficou nada contente com o abandono que sua fazenda estava. Quando amanheceu o dia, seu agregado Miguel arriou um cavalo para Antônio Dó ver as terras. Vendo o abandono, ficou agoniado, porque em 2 anos a benfeitoria tinha acabado, tudo por causa da encrenca da guerra. Constrangido, foi parar no rancho do Retiro, ali na sombra do Juazeiro, no barranco do rio, com pensamentos melancólicos que abalavam a sua fama. Foi quando viu passando o vapor Luiz Viana, cheio de militares. Ele pensou: o tratado das autoridades não cumpriu. Voltou correndo para a sede da fazenda e gritou Martinho Berto e Epifânio Macedo: vamos posar no rancho no barranco do rio. Estou pressentindo que enfrentaremos um desafio. Então, quando eles chegarem aqui, já estaremos do outro lado bem cedo. Dia 1º de junho de 1913, o juiz municipal João Luciano Pereira com o senhor Andalécio falava que com o acordo feito pelas autoridades ele não concordava, porque eles achavam que Antônio Dó era uma tranqueira. Andalécio fez uma proposta para o juiz João Luciano para criar uma mentira contra Antônio Dó, que ao ver ele nas terras do Major Anacleto, que viu, mas ficou quieto, seu Antônio roubando 2 cavalos do melhor. O juiz achou a ideia interessante, foi o que veio em mente primeiro. Assim nós preparamos essa confusão e vamos tirar Antônio Dó de circulação, aí a Câmara Municipal não precisa dar ele esse dinheiro. Andalécio disse: eu vou fazer uma queixa na delegacia contra Antônio Dó, dizendo que Anacleto morreu porque se assustou quando os cavalos dele seu Antônio roubou, porque ele não teve coragem de enfrentar ele só. O juiz João Luciano e Andalécio formalizou uma queixa contra Antônio Dó no intuito de colocá-lo contra as autoridades. Com isso todos o condenaria na cidade e ele não tinha como se defender só. No final da tarde chegaram a São Francisco mais de 20 soldados no vapor Luiz Viana, integrantes do 1º Batalhão de Belo Horizonte, tendo João Batista de Almeida como comandante, segundo eles, para levar Antônio Dó em cana. Diante de tantos comentários contraditórios, Dr. Tarcísio foi se informar com o coronel Maroto. O senhor quer dizer que não vai cumprir o trato. Eu dei minha palavra como um contrato e não tenho costume de faltar com a palavra com os outros. O coronel Maroto, com um tom irônico: eu só fiz isso para ganhar tempo até a chegada das autoridades, porque só assim nós ficaremos livres daquele bandido. Enquanto isso, daqui ele está sumido e deixou em paz a nossa cidade. Dr. Tarcísio Generoso se sentiu enganado pelo coronel Maroto, que não quis cumprir com a palavra sua obrigação. Ficou muito contrariado sem ação, porque Maroto, para seu Antônio, o fez mentir. O delegado Cizenando de Barros chegou de Januária a São Francisco para fazer com as autoridades local o pagamento para Antônio Dó antes que ele fizesse algum mal, mas o coronel Maroto respondeu: já não temos mais nada com isso.
O coronel Ferreira Leite, vulgo Maroto, disse: nós já não temos mais nenhum acordo com ele, porque o acordo que com ele foi firmado por todos nós aqui já foi quebrado por causa da denúncia sobre os cavalos roubados por ele. Os mais desocupados da cidade se encarregava de espalhar a informação da possível prisão de Antônio Dó. A notícia chegou até Pedro Carrilho, seu amigo melhor, que enviou um portador para avisar seu amigão. O delegado perguntou para o juiz quantos homens Antônio Dó tem acampado. No dia em que ele entrou aqui, é como estou te falando, tinha com ele uns 18 tabaréus catrumanos, todos sem traquejo e apalermados. O juiz entregou o processo para o delegado Cizenando, que disse: vou pedir a prisão do tal e a busca e apreensão dos animais roubados e providenciar a expedição do mandado para que seja autorizado a escolta policial. O comandante João Batista de Almeida disse: eu recebi ordem só para proteger a cidade, não foi para prender o tal procurado. O juiz respondeu: eu exijo que se cumpra o mandado. Disse o comandante: cumprirei sobre a sua responsabilidade. O delegado Cizenando de Barros desocupou 2 celas para colocar os jagunços e para Antônio Dó deixou outra reservada, sem saber o que esperava na jornada, porque aquilo se transformava em um furdunço. Formaram uma tropa a cavalos, com 29 soldados montados. Chico Peba, bem empolgado, era o guia. Uma fila diante do comandante ele fazia e saíram em direção da fazenda do procurado. A turma de soldado foi ao boteco de Mariano para beber umas canjibrinas. Mariano escutou-os falando que iria atacar na hora que eles não estivessem pensando. Ele foi avisar Antônio Dó para preparar as carabinas. Com Mariano, os jagunços completaram 19. Antônio Dó, impaciente na tocaia do inimigo, todos com as carabinas preparadas, sem perder as atenções por nada, nem pensava no grande perigo. Na inquietação daquela noite, uma ostentação de desafio, Antônio Dó no ponto de apertar o dedo, dizendo que dos cachorros do governo não tinha medo, que era só matar a turma e atravessar o rio. De repente, como se saísse do chão, acompanhado de uma gritaria infernal, na escuridão só viu o estampido da fuzilaria. A gente só via soldado atônito que corria e a jagunçada unida só acrescentava o mal. Só se viu o pipocar das detonações, fogo, fogo, ordenava o comandante. Por trás da cerca os jagunços estavam. Era só o que o comandante falava e a jagunçada atirava de um jeito incessante. Chico Peba, no início do tiroteio, atarantado de medo, rastejava pelo chão, saiu correndo como um gato assombrado. Montou no primeiro cavalo que viu amarrado, pela sua boca quase saía o coração. Meia hora de tiro sem parar, a munição do soldado já estava acabando. O pânico entrou entre os soldados, porque tiro vinha contra eles de todos os lados. O comandante João Batista já perdia o comando. O soldado Evencio de Souza gritou: estou sem munição. O soldado Antônio Valério em voz baixa falou: meu fuzil engasgou com uma bala no pente. O cabo Avelino disse: a coisa tá preta pra gente. E o soldado Clarindo ganhou um tiro que o matou. O coração do jagunço Manel Preto disparou. Com medo da morte já sentia a sensação, já não sabia mais quem ele era. Sentia muito medo, como se fosse de uma fera, que até a carabina caiu na sua mão. O jagunço Martinho Berto levou um tiro na perna esquerda, bem acima do joelho, caiu no chão mais pelo impacto do que pelo ferimento. Antônio Dó saltou na frente naquele momento com tanta agilidade que parecia um coelho. O cabo Ulisses Palhares e o soldado Cirino Amaro ficaram encurralados no barranco do rio, porque eles não sabiam nadar. E os jagunços, aproximando-se já perto de chegar, o cabo subiu em uma árvore para ver se vencia o desafio. O comandante João Batista correu em alta velocidade em direção do rio, pulou nas águas com muita destreza e foi levado pela correnteza, afundou-se dentro do velho Chico e sumiu. O soldado Anísio Ottoni, em uma grande carreira, sem destino, sem força e já estropiado, ficou preso em uma rede de cipó e gritava: me solta, seu Antônio Dó, não me mate, pelo amor de Deus, eu só sou um pau mandado.
O cabo Ulisses desceu da árvore e começou a correr, quase não pisava no chão. Correu a noite inteira sem parar. Correu 8 léguas até chegar, no amanhecer do dia, na cidade de São Romão. O outro soldado tentou a mesma estratégia, mas foi atingido por um tiro certeiro, tiro da arma do próprio Antônio Dó, que bastou dar esse tiro só para ele dar adeus a seu companheiro. Antônio Dó reconheceu sua vitória, gritou em alta voz, atrás deles cambada, os soldados dispersos na maior correria. Só se via soldado que se escondia, com as mentes todas desbandaiadas. No dia 6 de junho, às 10 horas da manhã, na casa do coronel Maroto, as autoridades reunidas, o soldado corneteiro João Avelino chegou. Sem esperar a pergunta, ele falou: o comandante nas águas do Velho Chico perdeu sua vida. João Avelino disse, bem angustiado: deve de ter morrido todo mundo, porque não teve saída. Era mais de 100 jagunços espalhados. A gente ficou ali por eles cercado, sem proteção, pedindo só a Deus a guarida. O coronel João Mainart fitou os olhos em Maroto e disse: esse é o preço que a sociedade vai pagar por causa de um simples olho d'água. Causou em seu Antônio Dó essa mágoa, agora não temos mais combinação a combinar. O coronel Maroto, sem dar nenhuma explicação, uma terrível dor de barriga sentiu, saiu correndo e antes de chegar no sanitário, ainda descendo as calças, teve um atrapalho que só viram o estrume que caiu. No decorrer do outro dia, outros soldados chegaram, todos esfomeados, quebrados e sem compasso. A cidade entrou em pânico com medo do matuto. Os sinos das igrejas batiam em sinal de luto e Chico Peba sumiu, que não deixou nem o rastro. O delegado Cizenando de Barros foi até a casa do telégrafo e a notícia foi enviada para o presidente do estado com urgência, pedindo reforço policial para a cidade com clemência, que estava ameaçada pela jagunçada. Naquela manhã, na fazenda Boa Vista, parecia mais brilhante os olhos de Antônio Dó. Martinho Berto saiu por ali procurando, para ver se via algum soldado bestuntando, mas a gente achou só 2 defuntos só. A gente achou também defuntado Joaquim de Epifânio, nosso companheiro. Epifânio, seu pai, já estava sabendo. A sentinela ela já estava fazendo pra gente enterrar o morto ligeiro. Antes de chegar o meio-dia, Antônio Dó e sua turma saíram de Ribada, fizeram a travessia acima do Retiro para confundir as autoridades pelo giro, sem dar pista, sem destino e sem parada. Na primeira canoa foram os maiorais, Antônio Dó, Miguel Fogoso, Martinho Berto e Epifânio Macedo, levando os pertences do soldado que eles tinham matado, na direção de Vargem Bonita por caminho desencontrado, com altivez sem ter nenhum medo. Naquele momento Antônio Dó jurou: só volto nas pedras para virá-la de perna varriba. Um dia essa hora vai chegar, em que na banha de Maroto eu vou fritar os ossos do magrela Sancho Ribas. 8 dias depois encontraram o corpo do comandante boiando sobre as águas do rio. Aqui nessa cidade ele foi enterrado, sem as honras militares que lhe foram imputado, de um jeito que a gente nunca viu. Os oficiais da Brigada Militar, do 1º e do 3º Batalhão, em Belo Horizonte, foram surpreendidos com o fracasso que o comandante tinha sofrido. Receberam ordens imediatamente para uma nova expedição. A brigada se preparou para mais um confronto, indo de terra de BH até Pirapora, para chegar até São Francisco, descendo pelo rio. Nas balsas que chegaram da central do Brasil, seria mais de 50 soldados vindo lá de fora. Veio também de Diamantina para São Francisco no mesmo dia o comandante Félix Rodrigues da Silva, o Felão, que era taxado como um homem sem coração, para combater contra Dó, a quem os homens tanto temiam. Em junho de 1913, Antônio Dó, na Vargem Bonita, recebeu a informação que 56 soldados saíam à sua procura. Já teria atravessado o rio para fazer sua captura e estava todos animados para fazer a sua prisão. Antes que o tiroteio começasse de novo, ele mandou
João Francisco, seu sogro, levar sua amada Josefina para ficar protegida daqueles caras lá no vão dos buracos atrás da Serra das Araras, porque mais uma vez iria usar o poder da carabina. Em São Francisco, naquela época, já se contava com uns 200 soldados, com muitas armas e muita munição, mas o coronel Raimundo de Melo, no comando da operação, permitiu que fosse na captura só 56 comandados. A população urbana já estava se apaixonando pelos recentes fatos que aconteciam. Cada um já tomava um lado para se opor, uns contra Antônio Dó e outros a favor, dizendo que onde não tinha justiça ele fazia. Miguel Fogoso estava na margem do rio Pardo quando voltou correndo para avisar que um bando de soldados se aproximava do rio. Antônio Dó disse: vamos nos preparar para mais um desafio, porque mais uma vez os cachorros do governo vamos enfrentar. Antônio Dó disse: nós não podemos deixar eles atravessar para o lado de cá do rio. Dessa vez eles vão querer lutar até o fim. Por isso vocês precisam de dar ouvido para mim, se quiser que nós venceremos esse desafio. Antônio Dó olhou para os lados e disse: Epifânio, Sarapião, Gerê, Miguel e João Urucuiano, toma conta do lado de baixo da estrada. Joviano e Mané Preto, não deixe escapar nada. Do outro lado fica Martim Huberto com a outra turma observando. Ambrósio Capeta fica comigo. Nós dois temos uma tarefa para cumprir. Os soldados chegaram à margem do rio Pardo, pensando que em Vargem Bonita os jagunços estavam acampados. Foi quando o soldado Isidório sorriu de uma piada que acabava de ouvir. Nesta hora ele levou um tiro no peito e caiu nas águas do rio já morto. Os soldados se prepararam para revidar. Foi quando outro soldado foi atingido e veio a tombar durante 2 horas de tiroteio sem nenhum conforto. O comandante com seus soldados atormentados voltaram para São Francisco imediatamente, porque não via de onde vinham os tiros. Enquanto isso, a jagunçada fazia outro giro e se escondia na mata rapidamente. Antônio Dó deu ordens para Epifânio Macedo que imediatamente fosse para Januária e com ele levasse um burro cargueiro e comprasse uma carga de munição bem ligeiro, porque com pouca munição a situação seria precária. Romeiros que voltavam da festa da Serra das Araras passavam pela Vargem Bonita naquele dia. Para Antônio Dó deram a notícia de repente que em São Francisco tinha mais soldados do que gente, que era isso mesmo que todo mundo dizia. Antônio Dó enviou um vigilante para ficar distante de São Francisco um dia de viagem, nas estradas para a Vargem Bonita, que era precária, por Serra das Araras, Rio Pardo e Januária, ficando escondido como homem selvagem. 16 de junho de manhã cedinho, saiu de São Francisco o comandante Felão, levando o senhor Andalécio como guia, para chegar em Vargem Grande daí a 2 dias, levando contra Antônio Dó um mandado de prisão. No dia seguinte chegaram na fazenda Forquilha, na casa do senhor José Pereira. Os soldados e o comandante Felão pediram para guiá-los naquela difícil missão, para prender Antônio Dó com sua cabroeira. José Pereira disse: eu vou levar vocês até lá. Dentro de casa falou para sua esposa enrolando: manda o Nequinho na égua melada ir por dentro avisar Antônio Dó com a jagunçada que a polícia já está perto lhe procurando. De manhã cedinho chegou em Vargem Bonita uma criança em uma égua melada, avisando para o senhor Antônio Dó que seu pai José Pereira mandou ele só, que na captura dele vinha uma cambada. Epifânio Macedo, muito astucioso, diz: eu estou com muita ira no coração, vou vestir a farda do soldado morto na Boa Vista. Eles vão pensar que eu sou um dos que estão com eles na pista, e é desse jeito que eu vou matar esse tal de Felão. 18 de junho era uma quarta-feira, chegando às 2 horas da madrugada, quando Felão e seu soldado entraram em Vargem Bonita. 18 de junho era uma quarta-feira, chegando às 2 horas da madrugada, quando Felão e seu soldado entraram em Vargem Bonita, como um galo raivoso quando levanta sua crista, ciscando e atirando e deixando gente apavorada. Por trás de uma igreja que existia
Antônio Dó e seus capangas tinham aberto uma trincheira. Com uma saraivada de bala, os soldados foram recebidos. Naquele momento, 3 policiais foram feridos e Antônio Dó disse: essa foi só a primeira. Próximo dali haveria um grande buraco, onde tiraram o barro para as casas construir. Nesse buraco esconderam os soldados para se proteger, antes que muitos viessem morrer, ou se não teria que fugir. Epifânio Macedo entrou dentro do buraco no escuro, junto com um grupo de soldados, no intuito de matar o comandante Felão. Foi quando um soldado deu um esbarrão, que ao lhe reconhecer barbudo, lhe deu um tiro que tombou apagado. Epifânio Macedo entrou dentro do buraco no escuro, junto com um grupo de soldados, no intuito de matar o comandante Felão. Foi quando um soldado deu um esbarrão, que ao lhe reconhecer barbudo, lhe deu um tiro que tombou apagado. Na região de Vargem Bonita residia o coronel Ludogero, com sua jagunçada, passou a proteger Antônio Dó, para não deixar ele e sua turma lutarem só, e dizem que sua turma estava preparada. De dentro do buraco os soldados atiravam, os jagunços do coronel Ludogero partiram contra eles de peito aberto. Por uma rajada de bala foram recebidos, vários morreram e muitos ficaram gravemente feridos. Antônio Dó fugiu, deixando o duvidoso pelo certo. Só daí 2 horas que Felão descobriu que Antônio Dó não tinha morrido, ele ficou nervoso e atormentado. Ordenou que prendesse todo mundo do povoado, com grande indignação, porque o inimigo havia fugido. Já que não temia a presença de Antônio Dó, e com todo mundo aprisionado, Felão, sem dó de mulheres, homens e crianças, a ninguém ele dava esperança, mandou colocar fogo em todas as casas do povoado. O coronel Ludogero, com sua família, dentro de uma casa em que nela fogo foi colocado, queimou o coronel, sua esposa e seus 5 filhos. Morreram indignamente, sem nenhum brilho, ficando ali todos os corpos carbonizados. Quando deu meio-dia em Vargem Bonita, já tinha morrido muitos inocentes, mas Felão não estava satisfeito. Mandou amarrar num tronco um sujeito e tirar a roupa da sua esposa e das 2 filhas adolescentes. Os soldados pediram licença para Felão para estrupar aquelas meninas ali, na presença de Galdino amarrado e da mãe pelada, enquanto essa mãe chorava desesperada e Felão com sua turma só tinha motivo para sorrir. Felão ordenou que as 3 peladas fossem preparar comida para o seu bando, que subisse no pé de laranja a velha pelada e fosse dando laranja para ele já descascada, ele ali com sua turma só gargalhando. Ordenou que todos os povos dali, era para atender o seu chamado, tinha que ser de mamano a caducano, que atendesse depressa, que era Felão que estava chamando, mas tinha que vir todo mundo pelado, que era para todos dançarem e cantar, todo mundo pelado e de mãos dadas, os versos que fizeram para Felão, porque ele gostava e achava bom, e o soldado batendo e dando risada. Todo o povo pelado e de mãos dadas, andando em uma roda e cantando, um tiro aqui, uma chicotada acolá. Muitas velhas vieram até a desmaiar, e o soldado batia, mandados por Felão que estava no comando. Obrigado, todo mundo cantava assim: Felão veio não. Por que é que não veio, não sei não. Espora no pé tinindo, foguete no ar zunindo. Felão, 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 o comandante da maldição. Felão, com um sorriso satânico nos lábios, com um revólver em punho, gritou: aperte na roda e fique um mais perto do outro, porque a chicotada vai falar solto e meu revólver também nunca falhou. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Coloque o dedo da mão esquerda na boca para chupar e o dedo da mão direita na bunda de quem está na frente. E não adianta querer ser resistente, porque é agora que a dança vai começar. Uma senhora idosa desmaiou. Ele disse: tire esse defunto antes que ele nos faz medo. A dança de roda começou a andar. O povo só ouvia os tiros e as chicotadas só a estalar, e Felão gritando: agora troca de dedo, troca de dedo.
Um burburinho se formou no meio do povo, mas duas senhoras idosas desmaiaram, Felão e o soldado todos sorridentes, alegres pelos males que fazia contra aquela gente. Os senhores reclamaram, um tiro na testa e logo se ajoelharam. Antônio Dó fugiu para a fazenda Mato Grande, onde o rio Carinhanha tem a cabeceira, onde fez limite com o estado de Goiás. Esta fazenda foi dividida pelo agrimensor Brasiliano Braz, tempos depois, onde Antônio Dó colocou uma trincheira. Felão foi até Januária passar um telegrama para o chefe de polícia em BH, dizendo que Antônio Dó e seu bando estava morto tudo sobre seu comando, que o povo não tinha mais motivo para se amedrontar. Andalécio, o guia da expedição de Felão, ao voltar para São Francisco, roubou 8 vacas, 6 burros e 4 cavalos, de propriedade de Antônio Dó, sem sentir nenhum abalo, e muito contente Andalécio ficou. Andalécio, no dia 26 de junho, chegou em São Francisco trazendo a notícia para as autoridades, para que todo mundo ficasse atento, porque Antônio Dó tinha fugido como um vento, que em Vargem Bonita Felão tinha queimado todas as propriedades, que Antônio Dó tinha evaporado e se escafedeu e ninguém conseguiu ir atrás, que o povoado ficou entregue a Felão. Aquele homem é o demônio e não tem coração. Eu creio que ele tem parte com Satanás. O desmando que Felão fez em nossa região foi abalado o comando da brigada militar por todos os lugares que se andavam. Era só nisso que o povo falava. Durante um tempo a brigada ficou sem se manifestar. Existem 3 versões para a morte de Felão. A primeira é que ele foi comido por carrapato caiano, feitiço de Galdino, que teve as meninas estrupadas e foi amarrado num tronco e teve a mulher pelada diante de todos aqueles seres humanos. A segunda versão é que ele morreu em 7 lagoas, babando com a língua de fora como se estivesse enforcado. A terceira é que ele teve um fim horrível. Em Corinto, na sua propriedade, virou uma assombração terrível. Na sua mula preta, ele sempre aparece ali montado. Em 22 de janeiro de 1913, em São Francisco, um médico existia, por nome de Eduardo Domingues. Ele era vereador. Boêmio e cachaça foi coisa que ele sempre gostou, e sobre seu nome um comentário o povo fazia. Dizem que chegaram com um homem doente na casa do médico para ser examinado. O doutor bêbado pulsou seu próprio pulso. Naquele momento ele levou um susto e disse: leve esse diabo para a cama porque ele está embriagado. Já era 9 de junho de 1913, quando o comandante Otávio Campos do Amaral chegou em São Francisco para uma nova missão. Recrutou o cabo Pedro Rodrigues Brandão para preparar um soldado todos com animal. O comandante Otávio Campos do Amaral saiu de São Francisco com uma missão na intenção de prender Antônio Dó, levando 22 militares para não ir só, mas sem comentar com alguém qual era a sua intenção. O comandante saiu de São Francisco, passando por São João da Ponte nas matas fechadas, voltando por Ibiracatu, Januário e Montalvânia. Passou por Cocos na Bahia e também por Carinhanha, à procura de Antônio Dó com sua jagunçada. Antônio Dó passou um ano próximo de Formoso, na fazenda Mato Grande, fazendo plantação junto com a sua jagunçada. Depois da colheita já realizada, resolveu dar uma volta para ver como estava a sua situação. Visitou parte do Sertão Vereda, passando por Formosa no estado de Goiás, e até pelo vão do Paranã ele também ia. Depois penetrou pelo estado da Bahia, sempre observando quem viria atrás. Em meados de junho de 1914, Antônio Dó teve alguma informação que um comandante militar as procuravam. Ele disse: vamos levantar ribada, já que eles se aproximavam novamente pelos matos, vamos varar o sertão. Quando Antônio Dó estava arranchado na fazenda Riacho do Meio do Coronel Veríssimo, em um deserto, lá nos Cafundó do estado da Bahia, um mensageiro uma notícia trazia que o comandante militar estava ali perto. Antônio Dó com seu bando preparou e recebeu os militares na bala. Junto com sua turma ele desapareceu. Naquele tiroteio ninguém morreu e ninguém mais ouviu a sua fala.
O comandante mandou Benedito Alagoano seguir Antônio Dó, sempre indo atrás. Benedito, depois de 6 dias de viagem, voltou, e ao comandante esta informação ele informou que o bando estava acampado lá na divisa de Goiás. E enfrentaram o bando de Antônio Dó de frente. O bando contra-atacou sem medo. Só se via homens puxando o gatilho com o dedo, e de longe se ouvia muita gritaria de gente. O comandante Campos do Amaral escondeu-se atrás de um cupim de formigueiro. Antônio Dó, com seu fuzil especial e farta munição, foi cortando o cupim tiro a tiro sem perder a atenção, até que acertou a cabeça do comandante com um tiro certeiro. Os militares foram levando o comandante ferido. Naquela região existia um morador só. Foram andando até chegaram na casa desse tal morador, que disse: na minha casa nem meu compadre nunca perturbou. Os militares perguntaram: e quem é seu compadre? É o senhor Antônio Dó. Estremeceram e ficaram perturbados ao saber que o dono da casa era amigo do cangaceiro. Deixaram ali 10 militares guardando o comandante, e o resto foi atrás do bando, que já estava distante, para ver se alcançava os ligeiros. Já à tardezinha chegaram à fazenda do Coronel Ornelas, no município do Sítio da Badia, no estado de Goiás. Quem estava no comando ali perguntou: porventura o bando de Antônio Dó por aqui passou? O Coronel Ornelas respondeu: é eles, aquela tropa que está ali atrás. O coronel fez as contas na sua mente: os meus homens com os do bando vai dar 4 jaguns para cada soldado. Eu tenho certeza que eles vão ficar apavorados. Pode entrar e procurar, todos com o senhor que está no comando. Entraram até a porta do fundo. O cabo Pedro Brandão reconheceu Antônio Dó em pé, de braços cruzados, atrás dos 22 homens de seu bando. Trocaram um olhar demorado e saiu caminhando. O cabo, sem saber o que fazia, disse: vamos ficar quieto que é melhor. O coronel disse: eu falei que eles não estavam aqui. O militar, com medo, disse: amor de mãe e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então vamos todos para trás voltar, pois aqui já deu para observar as pessoas que nessa casa tem. O cabo Pedro Brandão, inconformado, quis se pronunciar. Com um gesto o comandante o impediu de falar. O coronel Ornelas abriu um sorriso de ironia tremenda. Foi bom acreditar no que eu falei. Aqui eu falo e ninguém remenda. O comandante disse: me dê licença que eu vou me retirar. O comandante Campos do Amaral voltou para Belo Horizonte com a cara desapontada, sancionando a soberania de Antônio Dó como rara sobre o sertão mineiro da Serra das Araras, como homem invencível com a sua jagunçada. Quando o coronel Ferreira Leite, o maroto, viu o comandante Campos do Amaral voltando sem prender o cangaceiro e ferido com dor, ele renunciou o cargo de vereador e de presidente da Câmara Municipal. Foi embora para Extrema, que hoje é Ponte Chique. Saiu de São Francisco como se não tivesse feito alguma arte. Já tinha soltado estrume na calça como ele só, e ainda teve que fugir com medo de Antônio Dó, e foi empossado no cargo o coronel João Mainarte. Em agosto de 1914, Antônio Dó de madrugada lembrou da sua gleba e disse para sua amada Josefina: eu já vi que tenho que cumprir essa sina, vou voltar na fazenda Boa Vista para acertar as contas com Chico Pé. E voltaram mesmo entre 3 dias de viagem. Quando chegaram no barranco do rio, 3 canoeiros fizeram a travessia. Os canoeiros voltaram já quando anoitecia. Um deles disse: vou ficar, que vou ter um desafio. Era meia-noite quando chegou na casa de Chico Peba, gritou e disse: meu nome é Mané Canoeiro, eu vim aqui só para te avisar que o seu Antônio Dó está pousado acolá. Se eu fosse o senhor, eu saía daqui bem ligeiro. Quando Antônio Dó chegou à casa de Chico Peba, a casa já estava vazia. Ele com sua família se escarfedeu. Anoiteceu e não amanheceu. Saiu sem destino, sem saber para onde ia. Antônio Dó mandou sua jagunçada quebrar tudo dentro daquela casa. Depois de 1 hora de quebradeira, mandou colocar fogo na casa inteira e depois fugiu como um passarinho batendo as suas asas.
Antônio Dó perambulou por esse sertão mineiro por muito tempo em vários lugares, depois parou um bom tempo em Rio Claro. No município de Arinos era um lugar raro, garimpando pedras preciosas e respirando novos ares. Era solicitado sua presença em vários lugares para ajudar a resolver questão. Quando Antônio Dó se fazia presente, logo os encrenqueiros se fazia ausente e entregava a questão resolvida em sua mão. Viajava até 10 dias a cavalo para escorraçar algum encrenqueiro, o que a justiça dos homens não fazia. Antônio Dó rapidinho sempre resolvia e por isso ficou conhecido como justiceiro. Em alguns momentos da sua vida, Antônio Dó chegava a ter a voz pesada, cheio de ressentimento e amargura, porque estava levando uma vida insegura e isso para a sua vida deixava sua alma amargurada. Em meados de junho de 1917, um garimpeiro por nome de Zé Galinha informou a Antônio Dó que estava atormentado, que conhecia um lugar sossegado, que dava para viver em paz sua vidinha. Esse lugar se chamava Vereda da Aldeia, entre Serra das Araras e o Córrego do Acari, que era um lugar bem desertado, em que ninguém nunca tinha morado, porque era muito difícil de ir. Foi nessa mesma época que Antônio Dó mandou 4 jagunços na fazenda do Andalécio do outro lado, receber dele os animais que ele tinha roubado, antes que ele transformava isso em um furdunço. Quando os enviados de Antônio Dó chegaram à fazenda perto de São Francisco, nós viemos aqui para os animais buscar, mas se o senhor não quiser entregar, seu Antônio Dó volta aqui para conversar sobre isso. Os homens que Antônio Dó enviou foram Pedro Versiani e mais 3, pois aqui estamos como se fosse um estalo. Os animais são 6 burros e 4 cavalos e mais 48 reis. Andalécio respondeu para os enviados: os 6 burros e os 4 cavalos tá certo, mas as reis que eu levei foram só 8, e por que levar agora 48? Aí ele está sendo muito esperto. Seu Antônio está contando as crias das crias das crias, porque acha que isso é o seu merecer, mas se o senhor não quiser entregar, ele diz que ele mesmo vem buscar, precisa não, e eu entrego com maior prazer. O escrivão do cartório fez o documento e as testemunhas assinaram a entrega dos animais. Era 5 de junho de 1917. Disseram para Andalécio ver se isso não se repete, porque aí é seu Antônio que vem atrás. Partiram dali tocando os animais. Uma semana depois chegaram em Barra da Vaca, que depois de se emancipada se chama Arinos. Hoje o povo de lá vive sorrindo, mas antigamente a conversa era na bala ou na faca. Naquele dia Barra da Vaca estava vazia, porque o povo estava para a festa dos Morrinhos, rio abaixo próximo ao Porto da Manga, que hoje é Urucuia. No rio que os índios bebiam água na cuia, como não tinha estrada, o povo foi pelos caminhos. Morrinhos era formado por uma única rua. Na festa toda a vizinhança participava, e a gente de São Francisco, Ribeirão de Areia e São Romão, Serra das Araras, Porto da Manga ia um povão, viagem longas que até 3 dias demoravam. Morrinhos era formado por uma única rua. Na festa todas as vizinhanças participavam, e a gente de São Francisco, Ribeirão de Areia e São Romão, Serra das Araras e de Porto de Manga ia um povão, viagem longa que até 3 dias demoravam. Ao meio-dia Antônio Dó chegava à Barra da Vaca, junto com seus 4 companheiros, Miguel Fogoso, Zé Galinha, Manuel Preto e Martírio Bé. Ali estava silencioso e não tinha ninguém por perto, onde eles observavam tudo muito ligeiro. De um casebre na margem do rio Urucuia, saiu um enterro de um pobre sem acompanhamento. 4 homens avançados na idade revezavam ao levar a rede com o defunto, usando de caridade uma senhora aparentemente nova, com muito sentimento. Antônio Dó e seus companheiros amarraram os cavalos e foram ajudar, ainda calçado de espora e com as armas na cintura. Ajudaram a levar o corpo de uma pobre criatura até aquele momento sem nada falar. A viúva chorosa observava a cena agradecida. No seu rosto pálido via-se a tristeza estampada, a angústia pela perda irreparável, que seu marido foi morto por 3 miseráveis, que o mataram dando várias facadas.
Antônio Dó perguntou como chamava seu marido. Ela respondeu era Nego da Taboquinha. Ele perguntou qual era seu nome. Ela respondeu que era Francília sem sobrenome e que estava grávida de uma filhinha. Depois do enterro, Antônio Dó acompanhou a viúva até a sua casinha, casebre simples de pau a pique desaprumado. Só tinham uma mesa, um banco e um quarto desarrumado e uma cama de vara com forquilha bem simplesinha. Antônio Dó estava carente de uma mulher para lhe servir de arrimo nas decisões da vida, porque Josefina tinha voltado para a Vargem Bonita. Não aguentou viver aquela vida esquisita e assim ele tinha perdido sua querida. Antônio Dó perguntou para Francília: e agora onde é que você vai morar? Ela respondeu: eu não tenho para onde ir não. Meu pai morreu matado, minha mãe morreu de cesão e eu não tenho nenhum irmão para com ele eu ficar. Se você não tem para onde ir, você bem que podia ir para o meu acampamento. Lá tem serviço e comida a vida inteira e a gente está precisando de uma cozinheira. Para mim vai ser um grande contentamento. Se você quiser pode arrumar as trouxas. Mas ela respondeu: o finado ainda está quente, não fica bem eu ir sem te conhecer. Ele para sua vez rebateu: fica tranquila, a criança a gente cria quando nascer, com isso seu finado vai até ficar contente. Tenho muita coisa para levar não. Ele se aproximou dela naquele momento. Dentro dos olhos dele ela olhou. De mansinho no queixo dela ele pegou e disse: você vai ser meu terceiro casamento. Antônio Dó colocou Francília na garupa e em direção de vereda da aldeia ele saiu, contente com uma mulher na sua companhia. Agora ele já tinha muita alegria e muito alegre naquele momento ele sorriu. Já era 1920, chegava em São Francisco um delegado especial que exercia a função de forma arbitrária e desumana. Dizia que seu cachorro gostava de comer carne humana e o seu nome era Tenente Alcides do Amaral. Já era 30 de março, em frente à delegacia, conversando ao entardecer, o Tenente Alcides do Amaral e José Cordeiro, que o provocava o tempo inteiro, que Andalécio era valente, que esse ele não tinha coragem de prender. Vou mostrar para você que eu tenho coragem, porque comigo todos têm que entrar na linha. Disse para um soldado: chama mais dois e Andalécio vai buscar. E qual alegação que eu devo apresentar? Nenhuma, é simplesmente uma ordem minha. Andalécio foi preso na cadeia e torturado de um jeito que ninguém nunca viu. Vou raspar sua cabeça para servir de exemplo. E ali naquele mesmo momento arrancou o bigode do preso fio a fio. O tenente com muita covardia disse: eu fiz isso a pedido do Odorico Mesquita e de Carolino do Amor Divino. Fez tudo isso sempre sorrindo. Ainda diz: com eles é bom que você não se brinca. Já em agosto, com a barba grande e grisalha, Andalécio sem proteção chorava como menino. Como Antônio Dó estava escorraçado da cidade, vou convidar ele para invadirmos sem piedade e matar o tenente Alcides, Odorico e Carolino. Tinha muito medo de Antônio Dó, porque tinha sido ele o guia de Felão quando acabou com o povoado de Vargem Bonita, com sua atitude maldosa e esquisita, se comportando como um homem sem coração. Talvez Antônio Dó não tem motivos para vir aqui, porque Chico Peba e a família já se escafedeu, Coronel Maroto já foi-se embora, Sancho Ribas já se mudou para Pirapora e muitos dos seus inimigos já morreu. Como o destino das cartas está no jogo, Andalécio tinha que decidir isso, era só diante de uma aflição no seu interior. Uma corajosa decisão ele tomou: vou mesmo agora procurar o senhor Antônio Dó. No final do dia 21 de setembro, Antônio Dó e Andalécio entraram na cidade com seus 25 jagunços. Andalécio pensava que ao seu favor viraria um furdunço, e Antônio Dó disse: pobre idiota sem capacidade. Antônio Dó chamou seus 12 jagunços: vamos voltar agora e atravessar o rio. Ele tentou me usar para lavar a sua honra, mas vai ser a sua maior desonra. Eu quero que ele se dane com seu desafio. Antônio Dó disse: estou acabando com meus inimigos, sem neles eu colocar a mão. Maroto e Sancho Ribas da política já se afastaram. Chico Peba sumiu. Anacleto e Marcelino a alma pro tinhoso entregaram.
e Andalécio deve estar morto. Louvado seja Deus de coração. Andalécio seguiu em frente atirando, pensando que Antônio Dó dava proteção, atacou de frente à cadeia sem nenhuma fala. Foi recebido com uma forte saraivada de bala, com os tiros antecipados. A polícia já tinha entrado em ação. Andalécio viu o tenente Alcides do Amaral, que estava pelo lado de fora do quartel. Ele apontou o parabelo e atirou. De tanto tremer de medo, o tiro ele errou e o tenente saiu voando como um papel. O tenente entrou na casa de Turíbio Mendonça e disse: se ele entrar na sua família eu mato. Andalécio chegou na porta e parou. E Turíbio a ele assim implorou: eu sou seu amigo e na minha casa eu não aceito desacato. Andalécio respirou fundo e completou: esse infeliz desse tenente tem que morrer. José Cordeiro viu Andalécio com Turíbio Mendonça e deu um tiro na perna dele como se fosse uma onça, que tombou no chão sem nem estremecer. Andalécio já quase desfalecendo, dois capangas levaram-no para o rio e o colocaram em uma canoa e a conduziram a Januária por 2 remeiros, remando o barco bem ligeiro, porque a situação dele não era boa. O tenente Alcides do Amaral ficou enfurecido e ao chegar em frente à cadeia os olhos ergueu e viu um homem escorado numa janela. Manobrou o fuzil e atirou e disse-o que sua hora era aquela. Naquele momento o homem tombou e morreu. Gritou para um soldado: prendam José Maria Pereira e Antônio Bispo, o Barriga Branca. Ao chegar com os 2 prisioneiros, na base do tiro José Maria morreu primeiro e em seguida matou o outro e ficou com sua cara de carranca. O tenente Alcides do Amaral passou um telegrama para Januária naquela mesma hora: eu quero esse tal de Andalécio morto ou vivo, só assim eu terei um alívio e as autoridades terão mais paz agora. Andalécio disse para os canoeiros para não passarem em Januária não, porque lá ele poderia ser reconhecido. Podia ter alguém de São Francisco dando uma de despercebido para nele colocar a mão. Antes do meio-dia os canoeiros ancoraram a canoa no porto do Belmonte, um povoado abaixo de Januária na beira do rio. Andalécio se arrastando no barranco subiu: vou tentar chegar lá no morro do Angu atrás do monte. Andalécio recomendou aos canoeiros que não devia passar por Januária. Passando no porto já com muita fome, resolveram comprar alguma coisa que se come para continuar a viagem, que era muito precária. Um pescador que ancorou a canoa perto da deles perguntou: trouxeram carne de porco ou de boi? Não trouxemos nenhuma carne não. Então que sangue é esse no barco e no chão? Da minha carne tenho certeza que não foi. Já tinha chegado em Januária a ordem de prisão contra Andalécio, que estava fugido. Foi quando um policial patrulhando à beira do rio, o pescador discutindo com os canoeiros, ele viu e no assunto ele foi intrometido. Um policial desceu o barranco e entrou na canoa e disse: isso aqui é sangue de gente. Foram vocês que trouxeram Andalécio ferido. Vocês estão presos e diga logo onde ele está escondido, e se mentir, nós vamos açoitá-los veementemente. Os canoeiros, tremendo de medo, falaram: escondemos ele no Belmonte para ele ter mais conforto. 5 soldados foram procurá-lo com as armas na mão e atiraram em Andalécio sem dar ordem de prisão. Nós temos que levar o corpo para Januária. Aí as mãos e os pés de Andalécio foram amarrados e enfiado um caibro na corda, como a gente carrega porco, e nos ombros trouxeram no maior desconforto, onde por todo mundo aquilo era reprovado. Muita gente foi para a beira do rio ver o corpo de Andalécio carregado como animal. Foi quando um jovem atravessou na frente e disse: o que vocês estão pensando? Isso aí é gente e além do mais é um januariense, e para isso vocês não têm moral. Os soldados deixaram o corpo no chão e a população levou-o para enterrar no cemitério lá no alto da cidade. Na delegacia, os soldados disseram que foi uma calamidade, que Andalécio resistiu à prisão e neles queria atirar. Quando chegava dia 2 de novembro de 1924, Antônio Dó, contente com a mulher Francília, naquele momento já tinha 7 anos, Cristina, sua filha, e ele prosperando sem nenhum maltrato.
As terras de vereda da aldeia já era considerado como sua propriedade. Ninguém mais a perturbou. Enquanto sua mulher e sua filha o amavam, ele já tinha até esquecido as terras da sua cidade. Quando foi chegando 23 de março de 1927, Antônio Dó, já com seus cabelos grisalhos, na sua vida já não tinha mais atrapalho e os seus anos de idade já eram 67. Voltando de uma das suas viagens, junto com 7 dos seus camaradas, montado na velha mula mulata, diz que sua vida era ingrata quando viu que sua casa estava cercada. Muitos cavalos amarrados na porteira, seus olhos refletiam temor e inquietação. Desviou-se pelos fundos para o cerrado. Mandou Martinho Berto observar com cuidado. Já informado, viu que não era caso de preocupação. Ao entrar em sua casa, viu um homem que diz: eu sou Simplício Nobre do Amaral. Esses são Pedro Barbosa, Dona Josefa e Dona Camila. De Dona Maria Antônia elas são filha, e eu sou conhecido como Simplício do Angical. Dona Maria Antônia era mulher de Camilo, e de Dona Virgínia Barbosa era filha. Foi quando seu marido Camilo morreu. Neste momento um grande erro aconteceu, porque ela casou com Praxedim sem fazer a partilha. Já fez 7 anos que Camilo morreu, e Praxedinho tomou conta de tudo e não quer entregar o que é deles, não. Eles querem que o senhor vá lá fazer a divisão, porque o senhor para eles vai servir de escudo. As terras ficam lá na vargem da Cabeça de Negro, bem no vale do rio Acari. É lá em São Francisco que as terras deviam ser partidas, mas as reses por mim vai ser dividida, e eu já estou pronto para a hora que vocês quiserem ir. Uma semana depois, Antônio Dó chegou lá na Cabeça de Negro com Simplício do Angical, com Pedro Barbosa em sua companhia. Fizeram a divisão naquele dia e Praxedinho não esboçou nenhum mal. Dividiram as reses em 3 partes, uma parte para Antônio Dó, a outra para Simplícios do Angical e a outra para Pedro Barbosa, Dona Josefa e Camila, que de Dona Maria Antônia era filha. Fez assim confiando que não iria se dar mal. Praxedinho e Maria Antônia foram logo para São Francisco. Por Januário Caporra eles foram incentivados. Dr. Manuel Ferreira mandou o caso para a polícia, que trataria do assunto sem malícia. Aí o inquérito foi aberto por Epaminondas Leite, o delegado. O gado que ficou para Simplício do Amaral foi preso, o gado, e recuperado. O delegado não quis envolver o nome de Antônio Dó. Sem o envolvimento dele ficará melhor. Simplício, Camila e Josefa foram presos e processados. Esse caso deixou sequela em Antônio Dó. De Juca Leste, Januário Caporra, ele se tornou inimigo. Novamente vou voltar a São Francisco. Vou mostrar para aquele delegadozinho como foi isso. Irei soltar os 3 da cadeia porque são meus amigos. Eles tiveram 7 anos para fazer a partilha, mas ninguém fizeram nada. Foi só eu ir lá fazer a divisão. Logo apareceu aquele entrão para deixar minha cabeça zangada. Antônio Dó deu ordens para Martinho Berto: vai com os capanga e busca Maria Antônia e Praxedim, e se eles não quiserem atender o meu chamado, vocês trazem ele e ela amarrado, nem que for arrastado, mas trazem eles para mim. Praxedim e Maria Antônia foram levados para a vereda da aldeia em um reboliço, e para eles Antônio Dó foi falar: vocês só vão embora depois que eu soltar Camilo, Josefa e o senhor Simplício. Antônio Dó se encontrou com Januário Caporra e logo eles começaram a conversar. Januário disse para Antônio Dó: de coragem, mulher pariu 2 homens só, um é o senhor e o outro sou eu com quem o senhor veio falar. Antônio Dó deu um murrão na cara de Januário e logo derrubou ele com a mão e disse em voz alta: levanta, safado, eu não costumo matar homem deitado. Aí mesmo que Januário se esticou ainda mais no chão. Januário foi levado para sua própria casa e lá foi muito bem amarrado. 3 jagunços ficaram ali vigiando. À noite um cafezinho com remédio a mulher a eles foi dando. Aí eles dormiram e Januário foi desamarrado. Em 17 de junho de 1928,
Antônio Dó chegou na Barra do Mangaí, trazendo 22 homens em sua companhia, e disse: providencie as canoas para nossa travessia, porque até São Francisco nós temos que ir. Chegando até Ponte do Salobro, que é São João da Ponte, já tinha passado por Gamileira, que é Ibiracatu, juntando mais e mais camarada, porque ia entrar com a jagunçada em São Francisco para fazer mais um sururu. Ao chegar a São João da Ponte, encontrou logo o padre Gangana, que disse: aqui estamos precisando do senhor para expulsar daqui um tal de agrimensor, porque só o senhor pode fazer isso por causa da sua fama. O agrimensor era de Santana das Contendas, que virou Brasília de Minas depois de emancipada. No brejo dos crioulos ele estava, tomando terra dos pobres que trabalhava e dando para os ricos que não precisava de nada. Augusto Andrade era agrimensor, irmão do coronel Francisco Andrade, conhecido por nome de Chico Neném das Contendas, que tinha muito jagunço com sua encomenda. Era considerado um homem sem piedade. Com 32 jagunços, Antônio Dó seguiu para São Francisco em marcha forçada, até chegar à fazenda Boa Vista do senhor Adão Vieira, no distrito da Vila do Morro, depois da Ladeira, que nos anos 60 pelo meu pai foi comprada. O coronel Chico Neném ficou pensativo e mandou chamar Fulô Taboca, jagunço de confiança. No que eu vou falar, preste atenção. Antônio Dó arrumou encrenca com meu irmão, e a ele eu não quero dar nenhuma esperança. Ordenou que Fulô Taboca e Zé Faria, 2 jagunços bons de serviço, fossem contratados para o bando de Antônio Dó, que aguardasse um momento só, que podia até demorar, mas nele era para dar o sumiço. Ordenou que Fulô Taboca e Zé Faria, 2 jagunços bons de serviço, fosse contratado para o bando de Antônio Dó, que aguardasse um momento só, que podia até demorar, mas nele era para dar o sumiço. Na fazenda Boa Vista de Adão Vieira, Antônio Dó com seu bando estava acampado, quando Fulô Taboca e Zé Faria chegaram. Para seu bando, o senhor Antônio Dó os contrataram, sem saber que eles estavam mal intencionados. No dia seguinte, bem cedo, Adão Vieira foi avisar para Antônio Dó que no dia de ontem, Santo da Tabuquinha, seu vaqueiro, veio de São Francisco bem ligeiro e disse que uma tropa foi à sua procura, lá pelas bandas de São João da Ponte. Antônio Dó parou, pensou e disse: eu não vou mais lá em São Francisco, daqui eu vou descer para a Fazenda Laranja, atravessar o rio e do lado de lá nós nos arranja, vou quietar no meu canto, eu não estou mais para esse sacrifício. 5 dias depois atravessou o rio, na Barra do Corgo do Mangaí, voltando já para a fazenda Vereda da Aldeia. Por causa da idade a coisa já estava ficando feia, ali ele tinha que pensar muito antes de decidir. Ao chegar em Vereda da Aldeia, com mais um dia de muito trabalho, Antônio Dó saiu cedo com alguns camaradas, porque gostava das suas coisas organizadas e não admitia nenhum atrapalho. Naquele dia era 12 de novembro de 1928, Francília, visivelmente satisfeita, penteava os cabelos como qualquer outra mulher se enfeita, mostrava-se bem tranquila e não com um jeito afoito. Gastou seu olhar no espelho uns 10 minutos, observando sua beleza reproduzida. Com seus 32 anos de idade, sentia ainda o poder da mocidade, achava-se bonita através da sua imagem refletida. Há muito tempo estava amaziada com Antônio Dó e sempre lhe tinha sido muito fiel, no princípio por obrigação e até por respeito, depois por ser a mulher do mais temido sujeito. Já com necessidade de um homem jovem, sentia vontade de ser infiel, porque a vida lhe tinha trazido muito desgosto. Nos últimos anos, por falta de tranquilidade, teve vontade de arrumar-se e mostrar-se mulher, nem só para Antônio Dó, mas para algum qualquer, porque estava à flor da pele sua sensualidade. Porque a vida lhe tinha trazido muito desgosto, nos últimos anos, por falta de tranquilidade, teve vontade de arrumar-se e mostrar-se mulher, nem só para Antônio Dó, mas para algum qualquer, porque estava na flor da pele sua sensualidade.
Em 13 de junho, na Serra das Araras, na festa de Santo Antônio Casamenteiro, tinha sido alvo de cobiço e de olhares masculinos, que os desejava com seu jeito feminino, mas não se aproximava ao saber que era a mulher do cangaceiro. Francília resolveu afastar-se um pouco da casa, entrando-se passeando pelo meio do cerrado. Havia 5 meses que Antônio Dó contratava o jovem José Olímpio, que a observava e com ela estava mal intencionado. Seguiu Francília por onde ela foi andando e lá no meio do mato ele a encontrou, pegou-a pela mão e começou a acariciar. Quando ela estava louca para amar, o fato ali mesmo se consumou. Francília, voltando para casa apavorada, disse: meu Deus, e se eu pegar barriga? As 2 mulheres de Antônio Dó nunca tiveram filhos. Se isso acontecer, ele vai saber que eu saí do trilho, e o que será de mim com a sua intriga? No quarto, já acomodada, ela pensou: se Antônio Dó desconfiar que José Olímpio chumbregou comigo, nós 2 ele é capaz de matar. É certeza que traição ele não vai aguentar e vai dizer que simplesmente matou 2 inimigos. Lembrou-se de quando era menina moça, ouvia falar que o protetor das mulheres infiéis era o sapo. Ao deitar, ela não esperou Antônio a procurar. Muito fogosa ela é que veio a atacar. Aí ele passou para a ofensiva e lhe deu um trato. Logo que Antônio Dó pegou no sono, ela pegou uma agulha que antes ela tinha preparado, enfiado nela uma linha preta à sua destra, e fez o sinal da cruz em sua testa, e com a mesma agulha a linha deixou um sapo com o olho costurado. Francília estava agora despreocupada, sabia que Antônio Dó jamais iria descobrir sua infidelidade. Ele estava cego pelos olhos do sapo costurado. José Olímpio e ela podiam continuar chumbregando despreocupado assim que eles tivessem oportunidade. 10 anos já tinham se passado desde quando Antônio Dó tinha assumido a vasta área de terra da vereda da aldeia. Apesar de ter muita terra de areia, mas ali ele estava bem sucedido. Ao noroeste da vila da Serra das Araras, dali era 20 quilômetros de distância, onde sua fazenda ele tinha formado. Criava muitos animais e bastante gado, com muito trabalho incessante. Os jagunços já estavam cansados, porque Antônio Dó já não vivia mais em guerra. Dizia que ele tinha ouro e dinheiro guardado. Já está velho, vivendo despreocupado. Muitos já pensavam em voltar para suas terras. Fulô Taboca e José Faria não esqueceram do compromisso de matar Antônio Dó. O coronel Chico Neném das Contendas já tinha morrido, mas eles não tinham esquecido e os seus pensamentos eram um só. Fulô Taboca conquistou a amizade de João Urucuiano, que de Antônio Dó era jagunço de confiança, para trazer José Olímpio para seu lado sem pressa. Fulô Taboca perguntou: e aí, como foi a conversa? Ele nos deu muita esperança. Ele vai ficar do nosso lado na hora que precisar, porque ele já está chumbregando com Francília. Disse ele que ela já está cansada desta vida. Ela quer levar ele para Arinos às escondidas e fugir dessa situação que já parece mais como uma armadilha. Você conversou com mais alguém? Com Ambrós Capeta e com os de São João da Ponte? A gente tem que ter muito cuidado. Na falta de Antônio Dó, todos ficarão desamparados. Aí seca o poder como seca a água de uma fonte. Depois que nós matarmos Antônio Dó, com Martinho Berto precisamos de ter cuidado. Ele é igual carne e unha com Miguel Fogoso. Eles juntos são muito tinhosos, só não podemos é ser apavorados. O que vai ser difícil é pegar ele sem o gabão. Ele só tira o gabão na hora de deitar, se ele tiver com patuá na algibeira. Em nós ele vai dar uma canseira, aí a gente não consegue matar. Com o patuá na algibeira do gabão, diz que o corpo dele fica sempre fechado. Disse o pai de Santo Pai Firmino, quando ele ainda era quase um menino, lá nos confins da Bahia, em Pilão Arcado. Até Francília sente muita dificuldade de ver ele sem o tal do gabão. Antônio Dó é um homem muito ardiloso.
É por isso que ele é perigoso. Diz-se que ele só morre com lasca de aroeira ou com mão de pilão. Antônio Dó levantou com uma leve intuição que algo de anormal estava para acontecer, só não pensava que era sua amada Francília, que estava preparando uma grande armadilha só para ver ele morrer. No dia 14 de novembro de 1929, era 5 horas da manhã de quinta-feira, Dó levantou, vestiu a calça e esqueceu de se vestir o gabão. Foi mesmo uma grande distração, coisa que ele nunca tinha feito durante a vida inteira. Francília levantou e encontrou Antônio Dó, que estava em pé na porta da cozinha. Preciso acender o fogo e não tem lenha aqui. Antônio disse: vou pegar assim, não precisa você ir, e também você não precisa ir lá fora sozinha. Francília sentou na soleira da porta e ficou esperando a lenha chegar. Fulô Taboca ia passando pelo lado de fora, pulou a cerca para dentro naquela hora e disse: para você a lenha vou pegar. Antônio Dó disse: eu mesmo pego a lenha. Fulô Taboca se aproximou dele naquele momento, quando Dó se abaixou para a lenha pegar. Com uma mão de pilão sua cabeça Fulô veio a acertar e o matou ali sem nenhum sentimento. Fulô Taboca bateu bem forte na cabeça de Dó, 1, 2, 3, 4 vezes. Francília cobriu o rosto com a mão. José Olimpo atirou várias vezes no defunto ali no chão. Outros gritaram: pagou com o mesmo mal que a muitos ele fez. Fulô Taboca gritou em alta voz: eu sabia que esse homem não valia nada. Miguel Fogoso e Martinho Berto veio correndo e perguntou o que é que está acontecendo. Foram recebidos com as carabinas no peito apontada. Martinho Berto perguntou para Fulô Taboca: e Francília, como vai enfrentar essa guerra? Ela está muito chorosa ali ao lado do defunto sem conforto. Miguel Fogoso chegou ali perto do morto e disse: meu Deus, tudo passa nessa terra. Hoje lá na vereda da aldeia, ao lado da vila da Serra das Araras, existe o túmulo onde Antônio Dó foi enterrado. Como o homem mais temido de Minas Gerais, ele foi consagrado e foi visto como uma das pessoas mais raras. Esta é um pouquinho da história de um senhor apelidado Antônio Dó, que em 1860 nasceu e em 1929 morreu com 69 anos. Partiu para ver se encontrava uma vida melhor. O amor e o ódio são dois irmãos gêmeos. O primeiro produz tragédias em parceria com os ciúmes, anda de mãos dadas com a inveja e a maldade. Tudo isso só produz a iniquidade. Foi assim a vida de Antônio de França Antunes. Adeus, adeus, Antônio Dó. Infelizmente, essa foi a sua sorte e foi determinado por Deus assim. Adeus, Antônio Dó. A história do jagunço Martinho Berto. Toda essa história que vou escrever, quem contou foi a nora e a filha de Martinho Berto. Com alegria eu vou escrevendo. Umas o povo conta e outros eu vi acontecendo. Alguns podem até falar errado, mas outros falam certo. Martinho Mendes Macedo, de Alcova Martinho Berto, na vida nunca temeu nada de errado. Foi um homem corajoso e desterrado e sempre trocava o duvidoso pelo certo. Nascido na região da cidade da Londra, nas margens do córrego do Mangaí, possivelmente em 1897. Foi um homem que pintou 7 e na sua vida só tinha motivos para sorrir. Filho de um senhor por nome José Berto e de uma senhora Maria Joaquina, casado com senhorina, imigrante italiana, que foi nesta vida uma pessoa bacana. Teve 2 filhos homem e 2 meninas. Seus filhos do primeiro casamento são Silvério Berto Macedo e Dona Preta Manuel e Maria. No ano de 67, Manuel desaparecia com muito remorso e medo. Depois que Dona Senhorina faleceu, Martinho Berto veio até a fazenda Ginipapo, próximo do Mucambo, um povoado. Um novo amor ali foi encontrado, Águida Ramos. Ele a convenceu com seu bom papo. Casou-se com Dona Águida Ramos. Ela era viúva
viúva do primeiro casamento, 6 filhos dele ela ganhou, e com muito sacrifício os criou, tendo muita dificuldade e constrangimento. Os filhos de Águeda com Martim Huberto são Joaquim, João Damasceno e Anísio, que morreu de repente. Este era gêmeo com Anísia, mulher extrovertida. Uma que mora em São Paulo é Maria Aparecida, e o sexto, seu nome é José Clemente. Águeda Ramos dos Santos era negra, e por ser negra pelo marido era discriminada. Em 1914 ela nasceu. Depois de muito sofrimento ela morreu, mas deixou sua família criada. Anísia, ainda criança, fazia um giro com o pai do Mucambo ao retiro do Morro e Luislândia, passando por Buriti do Meio e fazendo a rancharia. As crianças sempre trabalhando e ganhando uma mixaria, descia pelo córrego do Mangaí até a fazenda Laranja. Depois de muito tempo voltava pelo mesmo caminho, sempre com as mãos abanando, e procurava algum serviço para fazer, porque senão de fome eles iriam morrer. Para ganhar alimento, no campo algodão eles iam catando. Anísia disse que eles dormiam no mato, sem cama, sem coberta para embrulhar, muitas vezes sem comer e com muita fome, todos com muito medo do homem Martim Huberto, que só gostava de tramar. Tramava uma coisa por qualquer coisa, e era desse jeito que ele vivia. Atirava em um na maior simplicidade. Isso para ele era mostrar moralidade, e muitas bramuras assim ele fazia. Era um homem muito perigoso. Foi um dos primeiros jagunços de Antônio Dó, que foi o homem mais temido do estado mineiro. Foi considerado um dos maiores cangaceiros e enfrentava qualquer problema para sentir melhor. Martim Huberto era jagunço de confiança. O que ele fizesse para Antônio Dó estava feito. Eles dois viveram em harmonia. Cada um concordava com o que o outro fazia, e assim viveram impondo respeito. Em 1929, quando Antônio Dó foi morto, me disseram que Martim Huberto sumiu. Para a região de Taiobeiras ele fugiu, porque aqui tinha acabado o seu conforto. Só depois de muito tempo ele voltou para morar na região do Mangaí. Pelo fazendeiro Inocêncio Canguçu ele foi convidado. Para ser seu jagunço ele foi contratado, e da nossa região ele nunca mais quis sair. Anísia e Ernestina, sua cunhada, diz que Martim Huberto com 23 mulheres se casou. Com todas ele teve vários filhos. Se algum nesse mundo tem brilho, é mérito dele, porque o pai para eles nunca importou. Manuel Berto Macedo, seu filho, sofreu meningite quando criança e ficou com a fala enrolada. Na fazenda Mangaí teve sua vida escravizada e viveu ali sem nenhuma esperança. Manuel, filho de Martim Huberto, morava na fazenda de Ademar Canguçu. Foi quando ele conheceu Dona Ernestina, com quem teve um filho homem e uma menina. Para não morrer de fome, só faltava comer urubu. Manuel foi o 5º marido de Ernestina, que teve 6 maridos para não passar mal. O primeiro foi Olimpo Macaco e o segundo Tazim Vieira. Lorival foi o 3º, que não foi brincadeira. O 4º foi Bezino Toco e o 6º foi Justino Leal. Ernestina Gomes Pinto Leal, o casamento era para ela um vício. Teve só 2 filhos com Manuel, que é Maria da Glória e Ismael. Quando Glória tinha 5 anos houve um sumiço. A filha de Ademar Canguçu levou ele para o Triângulo Mineiro para trabalhar na cidade de Tuiutaba, onde não ganhava quase nada, e daí nem Manuel e nem o dinheiro. Manuel foi um cara simples. Por Ademar Canguçu ele foi criado. Era um homem que não aguentava desaforo. Com ele não tinha vela e nem choro quando deixava ele contrariado. Um dia um cara quis tomar sua namorada quando chamou ela para dançar, e a Manuel o cara foi insultando. Quando ele foi se irritando, pegou o cara ali mesmo e veio a sangrar. Manuel saiu correndo muito, correndo bem apavorado, montou no cavalo virado as costas para frente, com medo de ser linchado por aquela gente, e quando viu, o cavalo ainda estava amarrado. Foi quando Ernestina mudou para São Francisco e foi morar no campo de irrigação, que hoje é o bairro Sagrada Família. Hoje ela, com 89 anos, a alegria em seu rosto brilha, ela sempre contente, vendo aumentar a sua geração. Morando ali no campo de irrigação, ao lado da sua casa, Martim Huberto veio morar. Ela tinha uma jovem
irmãzinha, que ele interessou pela mocinha e com ela queria chumbregar. Diz Ernestina que o denunciou e as autoridades tomaram a providência. Aí ele deixou ela sossegada. Por ele elas não foram mais importunadas e ele fugiu da sua presença. Diz que Martinho Berto teve 23 mulheres. Isso é o que a sua família diz. Não posso afirmar porque não tenho certeza. Deve ser verdade, era um garanhão por natureza. O certo é que encontramos seus descendentes por todo o país. Foi encontrado na cidade de Santos, São Paulo, um coronel por nome Martinho Berto Neto. Para seus parentes, ele afirmou que o jagunço Martinho Berto era seu avô, só que ele, como coronel, faz justiça de um jeito correto. Hoje o nome de Martinho Berto está nos estudos de algum historiador. Todos querem saber como é que ele viveu, por quê e como foi que ele morreu, e se era simplesmente um jagunço ou um sonhador. Escrevi um pouquinho do que sei sobre um ser que pensava que tinha glória. Muitos tinham medo do nome de Martinho Berto, que teve o seu destino incerto, mas deixou o seu nome gravado no livro da história.